O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Ajagaraparva. Capítulo 176. Deixam a montanha e se dirigem aos Himalaias. Vaisampayana disse: quando eles deixaram seu lar feliz na bela montanha rica em cascatas e tendo aves e os elefantes dos 8 quadrantes, e os servidores sobrenaturais de Kuvera como habitantes dela, toda a felicidade abandonou aqueles principais dos homens da linhagem Bharata. Mas depois, ao contemplarem a montanha predileta de Kuvera, Kailasa, mostrando-se como nuvens, o prazer daqueles heróis preeminentes da linhagem de Bharata tornou-se muito grande. E aqueles principais dos homens heróicos, equipados com cimitarras e arcos, prosseguiram alegremente, vendo elevações e desfiladeiros, e tocas de leões e passadiços escarpados e inúmeras quedas d'água e planícies em lugares diferentes, como também outras grandes florestas, habitadas por inúmeros veados e aves e elefantes. E eles encontraram florestas belas e rios e lagos e cavernas de montanha, e essas frequentemente de dia se tornaram a residência daqueles grandes homens. E tendo morado em todos os tipos de lugares inacessíveis e cruzando Kailasa de grandeza inconcebível, eles alcançaram o eremitério insuperavelmente excelente e belo de Vrishaparva. E encontrando o rei Vrishaparva e sendo recebidos por ele, eles ficaram livres de desânimo, e então narraram corretamente em detalhes para Vrishaparva a história da sua estadia nas montanhas. E tendo passado uma noite agradavelmente na residência sagrada dele frequentada por deuses e maharshis, aqueles grandes guerreiros prosseguiram tranquilamente em direção à jujubeira chamada Visala e se abrigaram lá. Então todos aqueles homens magnânimos, tendo alcançado a residência de Narayana, continuaram a viver lá, privados de toda a tristeza ao contemplarem o lago predileto de Kuvera, frequentado por deuses e siddhas. Observando aquele lago, aqueles principais dos homens, os filhos de Pandu, passaram por aquele local, renunciando a toda dor, assim como impecáveis rishis brahmanes fazem a obterem uma habitação nos jardins de Nandana. Então todos aqueles guerreiros, tendo no devido procedimento vivido felizmente em Badari por um mês, prosseguiram em direção ao reino de Suvaú, rei dos Kiratas, por seguirem o mesmo caminho pelo qual eles tinham vindo. E cruzando as difíceis regiões dos Himalaias, e as regiões de China, Tukara, Darada e todas as regiões de Colinda, ricas em pilhas de pedras preciosas, aqueles homens guerreiros chegam à capital de Suvaú. E sabendo que aqueles filhos e netos de reis tinham todos alcançado seu reino, Suvaú, se rejubilando com alegria, adiantou-se para encontrá-los. Então o melhor dos Kurus saudou-o amavelmente também. E encontrando o rei Suvaú, e juntando-se a todos os seus aurigas com Visoka em sua chefia e seus servidores, Indrazena e outros, e também aos superintendentes e empregados da cozinha, eles ficaram lá confortavelmente por uma noite. Então, levando todas as carruagens e homens de carruagens e dispensando Gatotkacha junto com seus seguidores, eles se dirigiram em seguida ao monarca das montanhas na vizinhança do Yamuna. No meio da montanha cheia de cascatas e tendo ladeiras coloridas de cinza e laranja e topos cobertos com um lençol de neve, aqueles homens guerreiros, tendo então encontrado a grande floresta de Visakayupa, semelhante à floresta de Chitrarata, e habitada por javalis selvagens e várias espécies de veados e aves, fizeram dela o seu lar. Dedicados à caça como sua ocupação principal, os filhos de Prita moraram pacificamente naquela floresta por um ano. Lá em uma caverna da montanha, Vrikudara, com o coração afligido por distração e dor, deparou-se com uma cobra de força enorme atormentada pela fome e parecendo feroz como a própria morte. Nessa crise Yudhishthira, o melhor dos homens piedosos, se tornou o protetor de Vrikudara e ele, de pujança infinita, libertou Bhima cujo corpo inteiro tinha sido agarrado firmemente pela cobra com suas voltas.
e o 12º ano da sua estadia em florestas tendo chegado, aqueles descendentes da linhagem de Kuro, brilhando em refulgência, e engajados em ascetismo, sempre dedicados principalmente à prática do tiro com arco, se dirigiram alegremente daquela floresta semelhante a Chitrarta para as fronteiras do deserto, e desejosos de residir perto do Sarasvati eles foram lá, e das margens daquele rio eles chegaram ao lago de Dvaitabana. Então vendo-os entrarem em Dvaitabana os habitantes daquele lugar, engajados em ascetismo, cerimoniais religiosos, exercícios de autocontrole e em meditação profunda e devotada e subsistindo de coisas moídas com pedra pela falta de dentes, tendo obtido esteiras de grama e recipientes de água, se adiantaram para encontrá-los. A figueira sagrada, a rudaraksha, a roitaka, a bengala e a jujubeira, a catechu, a sirixa, a bel e a inguda e a catra e pilu e a árvore sami cresciam nas margens do Sarasvati. Passeando em contentamento na vizinhança do Sarasvati que era, por assim dizer, a casa dos celestiais, e o recanto predileto dos yakshas e gandharvas e maharshis, aqueles filhos de reis viveram lá em felicidade. Capítulo 177. Bhima se diverte nas colinas e é agarrado por uma serpente. Janamejaya disse, como foi, ó sábio, que Bhima, de bravura imensa e possuindo a força de 10.000 elefantes, foi tomado pelo pânico à visão daquela cobra. Tu descreveste, aquele matador de inimigos, como consternado e intimidado com medo, ele mesmo que por lutar no lago de Lótus de Kuvera tornou-se o destruidor de Yakshas e Rakshasas e que, em desafio orgulhoso, convidou para um duelo o filho de Pulastya, o dispensador de todas as riquezas. Eu desejo ouvir isso de ti, de fato a minha curiosidade é grande. Vaisampayana continuou, ó rei, tendo alcançado o eremitério do rei Vrishaparva, enquanto aqueles guerreiros terríveis estavam vivendo em várias florestas extraordinárias, Vrikudara vagando à vontade com arco na mão e armado com uma cimitarra encontrou aquela floresta bela, frequentada por deuses e gandharvas. E então ele viu alguns lugares encantadores nas montanhas do Himalaia, frequentados por Devarshis e Siddhas e habitados por hostes de apsaras, ressoando aqui e ali com o trinado de aves, o Chakora, o Chakrabaka, o Jibajibaka e o Cuco e o Bringarajá, e cheio de árvores sombreadas, suaves com o toque da neve e agradáveis para a visão e a mente, e portando frutos e flores perenes. E ele contemplou correntezas de montanha com águas reluzentes como o lápis lazuli e com 10.000 patos e cisnes alvos como a neve com florestas de árvores de cedro formando por assim dizer uma armadilha para as nuvens, e com florestas de tugna e calicaia, entremeadas com árvores de sândalo amarelas. E ele de força imensa, em busca de caça, andou pelos caminhos planos e desertos da montanha, perfurando suas caças com setas não envenenadas. Naquela floresta o famoso e poderoso Bhimazena, possuindo a força de 100 elefantes, matou muitos javalis selvagens grandes, com a força de seus braços. E dotado de bravura terrível e força imensa, e poderoso como o leão ou o tigre, e capaz de resistir a 100 homens, e tendo braços longos, e possuindo a força de uma centena de elefantes, ele matou muitos antílopes e javalis selvagens e búfalos. E aqui e ali, naquela floresta, ele arrancava árvores pelas raízes, com grande violência e as quebrava também, fazendo retumbar o solo e as florestas e os lugares circundantes. E então gritando e pisando pesadamente nos topos de montanhas, e fazendo a terra ressoar com seus rugidos, e batendo em seus braços, e proferindo seu grito de guerra, e batendo palmas, Bhimazena, livre de decadência, e sempre orgulhoso e destemido, repetidas vezes lançou-se para todos os lados naquelas florestas. E ao ouvirem os gritos de Bhimazena leões poderosos e elefantes de força enorme deixavam seus covis apavorados. E naquela mesma floresta ele destemidamente andava em volta à procura de animais para caçar, e como os habitantes das florestas, aquele mais valente dos homens, o poderoso Bhimazena, vagueava a pé naquela floresta.
E ele penetrou na floresta vasta, dando gritos estranhos, e apavorando todas as criaturas, dotado de força e coragem. E então, apavoradas, as cobras se escondiam em cavernas, mas ele, alcançando-as com presteza, as perseguia lentamente. Então o poderoso Imazena, semelhante ao Senhor dos Celestiais, viu uma serpente de proporções colossais, vivendo em uma das fortalezas da montanha e cobrindo caverna inteira com seu corpo e capaz de fazer os cabelos de alguém se arrepiarem de pavor. Ela tinha seu corpo enorme esticado como um morro pequeno, e ela possuía força gigantesca, e seu corpo era pintado com manchas, e ela tinha uma cor semelhante à cúrcuma amarela, e uma boca profunda cor de cobre da forma de uma caverna provida de 4 dentes, e com olhos brilhantes. Ela estava constantemente lambendo os cantos de sua boca. E ela era o terror de todos os seres animados, e ela parecia a própria imagem do destruidor Yama, e com o barulho sibilante de sua respiração ela jazia como se repreendendo um intruso. E vendo Bhima chegar tão perto dela, a serpente de repente ficou muito enfurecida, e aquela cobra devoradora de cabras agarrou Bhimazena violentamente em seu aperto. Então, em virtude da bênção que tinha sido recebida pela serpente, Bhimazena, com seu corpo no aperto da serpente, perdeu toda a consciência imediatamente. Insuperável pela força de outros, a força dos braços de Bhimazena se igualava ao poder de 10.000 elefantes combinados. Mas Bhima, de grande bravura, sendo assim derrotado pela cobra, estremecia lentamente, e era incapaz de se esforçar. E ele, de braços poderosos e de ombros leoninos, embora possuidor de força de 10.000 elefantes, ainda assim agarrado pela cobra, e dominado em virtude da bênção, perdeu toda a força. Ele lutou furiosamente para se soltar, mas não conseguiu de modo algum enganar aquela cobra. Capítulo 178. A cobra explica a maldição. Bhima fica fraco. Vaisampayana continuou, e o poderoso Bhimazena, tendo assim caído sob o poder da cobra, pensou em sua força imensa e extraordinária e disse a ela: por favor, dize-me, ó cobra, quem tu és? E, ó principal dos répteis, o que tu farás comigo? Eu sou Bhimazena, o filho de Pandu, e seguinte por nascimento a Yudhishthira o justo. E dotado como eu sou da força de 10.000 elefantes, como tu foste capaz de me dominar? Em luta foram enfrentados e mortos por mim inúmeros leões, e tigres, e búfalos, e elefantes. E, ó o melhor das serpentes, rakshasas e pisachas poderosos e nagas não podem resistir à força dos meus braços. Tu és possuidora de alguma mágica, ou tu recebeste alguma bênção, que embora me esforçando eu fui dominado por ti? Agora eu fui convencido de que a força dos homens é falsa, pois, ó serpente, por ti a força poderosa dos homens foi frustrada. Vaisampayana continuou. Quando o heróico Bhima de atos nobres tinha dito isso, a cobra o apanhou e o enrolou inteiro com seu corpo, tendo assim subjugado aquele de braços fortes, e libertados aos seus braços roliços, a serpente falou estas palavras: por boa sorte é que, eu mesmo estando com fome, depois de longo tempo os deuses te destinaram hoje para minha alimentação. Como a vida é preciosa para todo ser incorporado, eu devo relatar para ti a maneira pela qual eu obtive esta forma de cobra. Ouve, ó o melhor dos pios, eu caí nessa situação por causa da cólera dos mares. Agora, desejoso de me livrar da maldição, eu narrarei para ti tudo sobre isso. Tu, sem dúvida, ouviste falar do sábio real Nahusha. Ele era o filho de Aio, e o perpetuador da linhagem dos teus antepassados. Eu mesmo sou ele. Por ter afrontado os Brahmanes eu, por virtude da maldição de Agastya, cheguei a esta condição. Tu és meu parente, e adorável de olhar, por isso tu não deverias ser morto por mim, ainda assim eu te devorarei hoje. Vê o desígnio do destino. E seja um búfalo ou um elefante, ninguém que chega ao meu alcance na sexta divisão do dia pode, ó o melhor dos homens, escapar.
O melhor dos curos, tu não foste capturado por um animal da ordem inferior, tendo somente força, mas isto foi assim por razão somente do benefício que eu recebi. Quando eu estava caindo rapidamente do trono de Sacra colocado na frente de seu palácio, eu falei àquele sábio venerável Agastya, liberta-me desta maldição. Nisto, cheio de compaixão, aquele enérgico me falou, ó rei, tu ficarás depois do lapso de algum tempo. Então eu caí à terra como uma cobra, mas a minha recordação da vida anterior não me abandonou. E embora isso seja tão remoto, eu ainda me lembro de tudo o que foi dito. E o sábio disse para mim, aquela pessoa que, conhecedora da relação que existe entre a alma e o Ser Supremo, for capaz de responder às perguntas feitas por ti, te libertará. Ó rei, capturados por ti, seres fortes superiores a ti perderão sua força imediatamente. Eu ouvi essas palavras daqueles compassivos, que se sentiram afeiçoados a mim. E então os Brahmanes desapareceram. Assim, ó altamente refulgente, tendo me tornado uma serpente, eu, fazendo ações extremamente pecaminosas, vivo no inferno impuro, na expectativa do tempo designado. O Imazena de braços poderosos dirigiu-se à serpente, dizendo, eu não estou zangado, ó cobra poderosa, nem o culpo a mim mesmo. Já que em relação à felicidade e tristeza os homens às vezes possuem o poder de produzi-los e de rejeitá-los, e às vezes não. Portanto não se deve atormentar a própria mente. Quem pode desviar o destino por esforço próprio? Eu considero o destino como supremo, e esforço próprio como não sendo de proveito. Atingido pelo golpe do destino, com a destreza dos meus braços perdida, venho hoje caído nesta condição sem causa palpável. Mas hoje eu não me aflijo tanto por ser morto quanto eu me aflijo por meus irmãos privados de seu reino, e exilados na floresta. Este Himalaia é inacessível, e é cheio de yakshas e rakshasas. E procurando por mim por toda parte eles ficarão desatentos. E sabendo que eu fui morto, os meus irmãos abandonarão todos os esforços, pois, firmes em promessas, eles até agora têm sido controlados pelas minhas palavras duras, eu estando desejoso de ganhar o reino. Ou só o inteligente Arjuna, sendo versado em todo conhecimento, e incapaz de ser vencido por deuses e rakshasas e gandharvas, não será afligido pela dor. Aquele poderosamente armado e extremamente forte é capaz de derrubar sozinho rapidamente de seus lugares até os celestiais. O que eu direi do filho de Dhritarashtra que joga fraudulentamente, detestado por todos os homens, e cheio de arrogância e ignorância? E eu também me aflijo pela minha pobre mãe, afetuosa para com seus filhos, que está sempre desejosa da nossa grandeza em uma medida maior do que a que é alcançada por nossos inimigos. Ó serpente, os desejos que ela abandonada tinha para mim serão todos frustrados por consequência da minha destruição. E dotados de virilidade, os gêmeos, Nakula e Sahadeva, seguindo seu irmão mais velho eu, e sempre protegidos pela força dos meus braços, devido à minha destruição, ficarão deprimidos e privados de sua coragem, e tomados pela dor. Isso é o que eu penso. Dessa maneira Vrikudara lamentou profusamente. E sendo retido pelo corpo da cobra ele não podia se esforçar. Por outro lado o filho de Kunti, Yudhishthira, vendo e refletindo sobre maus presságios terríveis, ficou alarmado. Apavorados pelo brilho dos pontos do horizonte, chacais colocando-se à direita daquele eremitério deram gritos horríveis e inauspiciosos. E vaticas repulsivos de aspecto horrendo, tendo uma asa, um olho, e uma perna, eram vistos vomitarem sangue, de frente para o sol. E o vento começou a soprar secamente e violentamente, atraindo pedregulhos. E à direita todos os animais e aves começaram a gritar. E na retaguarda os corvos pretos gritavam, vá! Vá! E momentaneamente o braço direito de Yudhishthira começava a se contrair, e seu peito e perna esquerdos tremiam por si mesmos. E indicando mal seu olho esquerdo se contraía espasmodicamente.
Então, ó Bharata, o inteligente Yudhishthira o justo, inferindo alguma grande calamidade iminente, questionou Draupadi, dizendo, onde está Bhima? Nisto Panchali disse que Vrikudara tinha saído há muito tempo. Ouvindo isso, aquele rei de braços poderosos partiu com Dalmia, depois de ter dito para Dhananjaya, tu deves proteger Draupadi. E ele também instruiu Nakula e Sahadeva para protegerem os Brahmanes. E saindo do eremitério aquele senhor, o filho de Kunti, seguindo as pegadas de Bhimazena, começou a procurar por ele naquela floresta imensa. E ao chegar ao leste, ele encontrou líderes poderosos de manadas de elefantes mortos e viu o solo marcado por as pegadas de Bhima. Então, vendo milhares de veados e centenas de leões jazendo na floresta, o rei determinou o seu rumo. E no caminho estavam espalhadas árvores derrubadas pelo vento causado pelas coxas daquele herói dotado da velocidade do vento quando ele se precipitou atrás dos veados. E prosseguindo, guiado por aquelas marcas, até um local cheio de ventos secos e abundante em vegetais desprovidos de folhas, salobro e desprovido de água, coberto com plantas espinhosas e com cascalho, tocos e arbustos espalhados e de acesso difícil e acidentado e perigoso, ele viu em uma caverna da montanha o seu irmão mais novo imóvel, apanhado nas voltas daquela principal das cobras.